Cássio Silva vai apresentar para a gente agora a palestra E-Cidadania. Cássio Silva é bacharel em computação pela UNB, pós-graduado em sistemas orientados a objetos pela Fundação Universa, UCB, é analista de informática do Prodazem desde 2002, nas áreas de desenvolvimento e gerência de sistemas. Funcionando? Obrigado, gente. Boa noite, já são 6 horas, né? É um prazer estar aqui. Nós somos da equipe do Prodazem, do Serviço de Gestão de Internet, Projetos e Portais. E nós estamos aqui para mostrar para vocês uma ferramenta desenvolvida em Plone, que é o foco desse encontro, inclusive, né? Lógico, chamada E-Cidadania, né? A primeira coisa que eu quero dizer é que eu vou ser rápido, tá? Obrigado. Não se preocupem muito com o tempo. Nós vamos ser objetivos aqui. O pessoal do Interlés, inclusive, né, já são pessoas que são oriundas lá do Prodazem, né, são colegas nossos. Muita gente aqui no Interlés trabalha, né, oriundo do Prodazem, com as ferramentas que, enfim, nós formamos todos uma comunidade. É assim que eu trato, né? Bem, essa ferramenta que eu vou falar a respeito foi um produto desenvolvido em tempo recorde. Dentro do Senado aqui, muitas vezes, isso não é novidade para ninguém, a gente encontra isso, né, nos mais variados ambientes de trabalho, muitas vezes nós somos, sem ser indelicado, atropelados pelas demandas, isso não é novidade nenhuma no campo da TI. Então, isso aconteceu conosco e o que nós éramos naquele momento? Uma equipe reduzida, bastante reduzida, aliás, né? Basicamente, 3 desenvolvedores cuidaram desse projeto. Esse projeto chegou para nós em meados de março, né? Março. Ainda na forma não muito definida. Ou seja, aquela velha história, né? Temos que fazer tal coisa, existe um prazo a ser cumprido e a bola está com vocês. Cadê a definição? Não tem. Cadê a documentação disso? Não tem, né? Isso vai ser feito no decorrer do processo e juntamente com vocês, ou seja, nós. A nossa equipe alocada, basicamente eram de 3 analistas e houve uma grande e valiosa participação da SEX, que é a Secretaria de Comunicação Social, que tem um núcleo de desenvolvimento lá, né? Infelizmente, até não estou vendo nenhum dos colegas aqui, seria até o momento de fazer um agradecimento a eles. Eles já têm uma equipe de desenvolvimento, trabalham também com o Plone há um certo tempo, e naquele momento eles se juntaram a nós, mas devido a própria dificuldade de gerência de 2 equipes e 2 secretarias distintas, né? E também um certo desnível, digamos assim, entre o que eles utilizavam e o que nós já estávamos utilizando, que eu vou mostrar para vocês aqui, eles nos ajudaram principalmente na parte de web design. A gerência disso, inclusive, ficou a cargo de uma ferramenta que talvez algum de vocês conheçam, eu chamo uma ferramenta de microgerência de projetos chamada Redmine. É software livre. O Prodazem já adotou. Ele permite uma visão gerencial muito boa, tanto a nível de ticket para o desenvolvedor que vai fazer uma tarefa, como a nível de controle do projeto, para nível de administração, para os diretores, etc. Isso nos permitiu conectar as 2 equipes distintas geograficamente, trocar informações, trocar os tickets de desenvolvimento e, enquanto um pessoal fazia determinadas tarefas, nós nos concentrávamos na parte da implementação mesmo, né? Então, essa ferramenta não é o foco daqui, mas só dou a dica, foi usada também para dar arcabouço a esse tipo de projeto que nós desenvolvemos, né? O projeto foi feito em dias líquidos, 20 dias. Um cálculo de ponto de função disso aí provavelmente daria um número bastante generoso, né? 3 pessoas, então, basicamente da equipe, puderam se dedicar exclusivamente ao projeto. O desenvolvedor que mais se dedicou ao projeto, ou pelo menos foi mais encampado para isso, quando eu disse a ele que ele deveria fazer essa apresentação, ele tirou férias e viajou para fora do país, não sei porquê, né? Talvez, então, eu, na verdade, agi naquele momento, eu fui desenvolvedor, estou na área agora de gerência de projetos, de gestão, estou na área administrativa também, tentando dar o suporte a quem realmente precisa de suporte, que é o desenvolvedor, para ele ter tranquilidade de fazer o seu trabalho o melhor possível, né? E então eu não meti a mão na massa, né? Talvez alguma pergunta depois um pouco mais técnica eu vou passar para o meu colega aqui, que é o Rai, né? E ali está o Adriano, que é o chefe do setor, brilhantemente conduziu naquele momento
uma licença e me deixou no olho do furacão, né? Certamente, se ele estivesse aqui, teria feito melhor, mas nós conduzimos da melhor maneira possível. Em 20 dias, então, gente, nós tivemos que dar a resposta em Plone, né? Nós utilizamos o Plone 4.1, utilizamos Z3C-Form para formulários, utilizamos Grok, utilizamos Diazo, vocês vão ver por aqui. Bem, a ferramenta era uma demanda vinda, evidentemente, da direção do Senado, chamada E-Cidadania. É um portal de interatividade do Senado Federal. Tá? Por favor, pode passar. Qual era o conceito atrás disso? O que o cliente queria? A governança eletrônica, que, segundo um conceito da Unesco, né, é a participação e interação do cidadão com acesso à informação, serviços, diálogo através de computador. Nada melhor, então, do que uma ferramenta como o Plone, gerência de conteúdo e interação com o usuário para fazer isso aí. Né? Bem, o E-Cidadania, até perder um pouquinho a formatação ali, que nós demos o nome ao produto, né? E-Cidadania, cidadania eletrônica, né? Qual seria a primícia dela? O exercício da cidadania por meio da TI. Próximo, por favor, Rainha. Com isso, o design final, brilhantemente ajudado pela SEX novamente, que eu faço novamente a menção, né, foi essa cara aqui. Se vocês hoje forem ao site do Senado, a página principal, que aliás o Rai pode mostrar aqui na página do Senado, na internet, você tem um link lá, o cidadão pode acessar o E-Cidadania por ali, vai ver justamente essa ferramenta. Por favor, Rai, volte para... Isso. Então, F5 e reinicie, então. Ok. O próximo, por favor. Bem, se vocês acessarem lá a ferramenta, verão que ela está dividida em 3 partes básicas, tá? Primeiro, gente, eu vou falar conceitualmente o que foi a demanda, como é que está estruturado o produto, depois descer exatamente ao trabalho que nós fizemos, né? Você tem uma parte de e-representação, e-legislação e fiscalização. Ficou uma ferramenta interessante, de fato, com bastante, digamos assim, possibilidade do cidadão de interagir com o Senado nestas 3 frentes, né? Na representação, é uma área destinada à expressão da opinião do cidadão sobre temas de interesse da sociedade, né? A legislação, não sei por que perdeu essa formatação aí, é um momento em que o cidadão pode fazer proposições, sugestões de projetos de lei ou até alteração de projetos que estejam tramitando dentro da casa, né? Nós temos 2 aplicativos para isso. E o e-fiscalização é uma parte também que tem vários links lá de acompanhamento das atividades do Senado, né? Então veja que várias coisas eram de aplicativos ou de funções dentro do Senado ou do portal do Senado que já existiam, nós linkamos ali e construímos o que não tinha, que era o cerne do E-Cidadania, aí sim, dentro do Plone. Próximo, por favor. Primeiramente, a nossa infraestrutura, que eu trouxe aqui um desenho que eu não vou realmente me ater aos detalhes dele, né? Servidor Zeu. Nós temos 2 instâncias, basicamente, ou melhor, nós temos 2 máquinas, que é uma física e uma máquina VMware, que é máquina virtualizada. Heartbeat para gerenciamento do IP, que sempre responde a um único IP, apesar das 2 máquinas, né? Varnish e Pound para cache, que é um site Plone sem cache, basicamente, ele vai ter bastante problemas, e no nosso caso aqui, então, isso era imprescindível, né? E a clusterização também feita através dele, né? Essa é a nossa parte de produção. Nós temos uma equipe que foi citada aqui pelo Mas, inclusive, muito boa lá de infraestrutura. Cito o Roberto, que o Mas, inclusive, falou. É uma pessoa extremamente solícita, e junto com os outros componentes dele, eles montaram, de fato, e sanearam um ambiente Plone que a gente tinha anterior, né? E hoje nós temos esse ambiente montado na versão 4.1. Aliás, esta ferramenta que eu vou acabar de apresentar daqui a pouquinho é apenas uma de um conjunto. Nós temos mais ou menos 5 produtos já prontos, evidentemente todos em Plone, que não entraram no ar ainda por questões políticas da casa e redefinições e mudanças de posição, etc., né? Às vezes a nossa produtividade fica barrada um pouquinho pela questão gerencial da casa. Senão a gente já teria mostrado muito mais coisas. Talvez até a reunião pudesse pincelar uma e outra ferramenta. Mas vamos lá. Então nós temos isso em produção, nós temos também instâncias de homologação, né, para testes, etc. E basicamente onde nós trabalhamos. Próximo, por favor. Bem, a estrutura que a gente utilizou para a montagem dessa solução
usou o Python, evidentemente. O Python nós tivemos várias codificações feitas, né, digamos, mais in loco, na mão realmente, né? Usamos o Plone 4.1, mais o Z3CForm, um conector para o Oracle, porque é importante, o banco de dados corporativo é da versão Oracle, então essa informação que íamos gravar, apesar de não ser lá muito complexa em termos de componentes, tem que ficar, né, disponível para a organização, então dentro do banco de dados Oracle. Utilizamos isso aí para gravação lá. Utilizamos o Grok e o Diazo, né, da biblioteca Plone app Theme, né, se eu não inverti, para a composição e o framework web para a montagem dos temas, né? Qual que é a grande vantagem do Diazo, a grande facilidade, no caso, para o Plone 4.1? Você pode praticamente pegar o HTML que o seu web design trouxe e quase que copiá-lo e colá-lo e criar um tema a partir daquilo ali, né? Nem sempre isso é verdade absoluta, porque depende, por exemplo, do CSS que foi gerado juntamente com o HTML que te passam. Dependendo dos detalhes dele, você pode ter que reconstruir alguma coisinha na mão ali, né? Mas, em geral, é um processo que te dá muito mais produtividade utilizando essa ferramenta do que o anterior, em que você tinha que manualmente fazer muito mais coisas, né? Então, com o 4.1, isso funciona muito bem, nós conseguimos um bom resultado e, num tempo, vamos dizer, bastante satisfatório, nós conseguimos dar o resultado para o cliente. E entrou em produção, na data, inclusive, estipulada, na verdade até 2 dias depois, mas eles próprios que tinham estipulado isso. E junto com um portal de dados abertos do Senado, quem conhece aí para cá, essa ferramenta Secam, tá? Também foi customizada por nós, do Plone, né, para ter todo o layout do Plone, e foi colocado também juntamente com essa ferramenta no lançamento do Senado, em termos de cidadania, interação com o cidadão e tudo mais. Próximo, por favor. Bem, lá dentro do site E-Cidadania, do portal E-Cidadania, nós temos basicamente 2 ferramentas, tá? Que poderiam ter termos mais técnicos, mas com o cidadão eles batizaram dessa maneira. Uma seria a ideias legislativas, para você propor uma ideia legislativa, e a outra um debate nas comissões. O que é ideia legislativa? Você pode ter uma ideia de um projeto de lei, tá? Em que você queira submeter isso aí às instâncias do Senado. E o debate é um debate nas várias comissões que existem no Senado sobre os mais variados temas da sociedade, e ali tramitam discussões, debates, projetos inclusive vão para as comissões para debate, a própria sociedade vai ali em audiências públicas, e mais ainda, agora com essa ferramenta a sociedade pode, por meio da internet, do computador, né, ela mesma propor uma reunião em uma comissão de uma determinada área, tá, sobre um assunto de interesse da sociedade. De que forma? Tanto num quanto no outro, ele vai acessar a ferramenta, ele vai fazer ali uma proposta, vai lançar a ideia dele, como numa rede social, e vai ter o apoiamento dos cidadãos, certo? O fluxo de trabalho, acho que falta um aí para... Não, ok. Está em Linux aqui, com Windows às vezes não se conversa muito bem, né? Na verdade, a culpa é do Windows. Mas o fluxo de trabalho, na verdade, é como eu estou dizendo. O cidadão acessa o site, vai na ferramenta, vai clicar naquela área ali, ele vai ter uma tela onde ele pode ver o que está sendo proposto e fazer uma votação de apoio naquelas várias ideias que estão ali. Ok. Que estão ali. Uma vez que esse apoio atinja determinado número de votos, digamos assim, que é 10 mil, né, Raim? 10 mil cada ideia, digamos, ou cada proposta, isto muda de estado, existe um fluxo de trabalho lá que prevê essa mudança de estado, né? E aquilo é encaminhado para uma comissão ou encaminhado para uma das áreas aqui onde vai ser proposto esse debate. Para se fazer isso, uma equipe interna do Senado, que está sediada na Secretaria de Opinião Pública, Pesquisa e Opinião Pública, faz um trabalho dentro do aplicativo que nós criamos, chamado de moderação, né? Essa moderação significa receber aquilo que os usuários postaram, né, triar para ver se não tem ali coisas indelicadas com os nossos queridos parlamentares, né, ou ideias esdrúxulas que, enfim, várias pessoas podem entrar ali e simplesmente fazer uma brincadeira, mas aquilo que realmente é de relevância para a sociedade recebe ali um aval, o usuário recebe um e-mail, recebe uma comunicação dizendo que aquilo foi aceito, né, e passa a ser visível através da ferramenta. O cidadão vai ali então e posta um apoio a uma determinada ideia, um voto, ou posta a sua ideia própria.
para que outras pessoas da sociedade possam também fazer esse apoiamento, né? O que significa isso? Finalmente, a interação do cidadão de qualquer parte do país, a partir do computador, um diálogo, digamos, direto com o Senado, através desse trabalho legislativo, dentro das comissões e dentro de proposição de leis, de projetos ou de sugestão. Essa era o intuito, né, de quem nos pediu, e assim foi feito através da ferramenta e através do Plone, né? Próxima tela, por favor. Aqui, por exemplo, é lógico que eu não ia mostrar aqui detalhes maiores de código, coisas assim. A tela aqui ficou bem pequena, mas é uma tela interna para um pessoal que faz o trabalho de moderação, uma equipe interna do Senado, né? Então, é uma relação dessas, no caso aqui, ideias legislativas que os usuários de diversos pontos do país postaram. Então, tem várias coisas ali, né? E seguinte, por favor, Ray. Através de um formulário que, aliás, foi feito em Z3C Form, existe a funcionalidade de moderação e o fluxo de trabalho que se dá em 3 níveis. Tem uma equipe que tria aquilo ali, né, faz uma primeira correção, digamos assim, passa para um segundo nível, que é a Secretaria-Geral da Mesa do Senado. Né, aquilo ali também é encaixado, ver se tem algum projeto de lei que está em tramitação na casa que já se refere àquele tema. Ver se já existe uma lei, inclusive, que o cidadão pode propor uma coisa de que às vezes já exista, né? Então isso é respondido também para o cidadão. Tudo isso é dado conhecimento a ele. E depois do apoiamento e havendo de fato um encaminhamento para um determinado setor da casa, né, aquilo é feito e é postado na ferramenta que a sugestão daquele cidadão, devido ao apoio recebido, seguiu adiante dentro da casa e pode dar os resultados, né, conforme o nosso processo democrático aí deixar, né? Próximo, por favor. Bem, a ferramenta, enfim, toda a navegação dela e a utilização se posta basicamente nisso que eu falei aqui, né? E a construção dessa ferramenta, né, através desse processo, dessa equipe reduzida e tudo, mostra, eu acho, o quanto que com o Plone nós podemos chegar num resultado positivo. Porque a nossa equipe, até início do ano, provavelmente, talvez um pouquinho menos, mas foi um exemplo de como, partindo praticamente do nada, a equipe tinha um conhecimento de Plone anterior, de versões anteriores, inclusive a 2.4 e alguma coisa em 3, né? 3.5, exatamente. Nós não tivemos treinamento, infelizmente, né? Nós contamos com a boa vontade, com a capacidade técnica e pessoal de cada um. As pessoas pegaram manuais mesmo, né, livros na internet inclusive, pesquisaram bastante, né, e a partir daí começaram a produzir várias coisas em que hoje o nosso objetivo é sedimentar, amadurecer mais ainda esse conhecimento, né, esperar a próxima versão do Plone que vier por aí, mas vamos utilizar cada vez mais as ferramentas, amadurecer e passar para os próximos produtos nossos. Nessa ferramenta, inclusive, existe uma segunda fase que vai ser colocada em produção em novembro. E os 2 principais aplicativos seriam justamente esses 2 que estão listados aí. Um aplicativo, feito em Plone novamente dentro do E-Cidadania, dentro do portal, chamado Acompanhe um Debate, em que o cidadão, da mesma forma, seguindo o fluxo das 2 anteriores, ele vai poder acompanhar pela internet um debate que esteja acontecendo numa comissão ao vivo, online, né? E os cidadãos entre si vão poder comentar aquilo ali, né? Esses comentários, inclusive, sendo de relevância depois, eles vão ser levados a conhecimento dos senadores, dos debatedores, né, que tenham feito aquela comissão. Isso vai compor um material também para aquela comissão, né? E uma consulta pública, também pela internet, também seguindo um fluxo de trabalho da mesma forma, também publicando conteúdo e tendo essa interação com o cidadão da mesma forma que os outros aplicativos. Essa consulta pública é para apreciar e comentar um projeto de lei, sugerindo inclusões e alterações. Existe um software chamado Wikileges, né? Se não me falha a memória, eu não quero aqui ser liviano, mas o E-Democracia, que é da Câmara dos Deputados, que aliás foi feito em LifeRay, inclusive, não foi feito em Plone, que tem um aplicativo mais ou menos similar a esse, né, ao que nós iremos fazer. E acho que eles deram esse nome Wikileges lá, bastante interessante. A nossa proposta aqui, conforme eu falei, apreciar e comentar um projeto de lei. O que seria isso? Vai ser algo muito bacana, porque o Senado vai postar ali
por exemplo, um projeto de lei, certo? E vai dar oportunidade para o cidadão, digamos, Código Penal. O Código Penal está aí um excelente exemplo, né? O cidadão vai poder acessar essa ferramenta, pegar esse aplicativo, ele próprio vai poder entrar ali como mais ou menos um Twitter, digamos, e destacar determinadas partes daquele projeto, daquela lei, né? Sugerir a inclusão de um artigo, destacar um artigo, dar uma nova formulação para ele, sugerir uma alteração daquilo que está sendo proposto, né? Evidentemente, ele não é mandatório disso, né? Esse resultado também de sugestões também vai ser comentado, também vai ser apoiado, né? Também vai ser confrontado com todos os outros usuários. O resultado disso, né, que ele vai fazer, né, através da ferramenta, também vai ser levado para o processo legislativo interno aqui. Então, essas duas últimas ferramentas vão entrar em produção aproximadamente em novembro, nós estamos ainda no início desse desenvolvimento, né, e vão compor esse site de e-cidadania. Né. Bem, eu fui rápido, como eu disse, tá? Nosso colega Rai aqui, inclusive, é um desenvolvedor que pode, inclusive, dar uma explicação, talvez, em um ou outro ponto aí, mais de codificação ou mais da técnica que foi empregada, né? Mas, para finalizar, o que eu quero dizer mesmo, reforçar, na verdade, né, dessa apresentação, bem, foi essa ferramenta que nós fizemos, poderia ter sido outra, inclusive, mas é o contexto, né, da interação do cidadão e usar o Plone para isso. Mas o mais positivo é como, através da ferramenta Plone, através do uso dessa tecnologia, de acesso à comunidade, enfim, de apreensão de conhecimento através, às vezes, de livro mesmo ou da própria internet, através disso nós conseguimos fazer um trabalho, eu não vou dizer pioneiro aqui no Senado, porque, né, o Interlege já foi pioneiro aí com bastante orgulho aí. Mas nós fizemos um bom trabalho, fomos elogiados. Em 2 semanas de produção desse site, nós tínhamos um recorde de acesso de aproximadamente 1 milhão e alguma coisa de acessos, né? E as primeiras propostas ali rapidamente receberam 120 mil, 200 mil votos, 300 mil votos, e foi uma ferramenta que foi, até o momento, muito elogiada, muito bem sucedida naquilo que ela se prestou, né? E a mensagem mesmo, que eu acho legal disso aí, né? Nós, como equipe pequena, com uma equipe muito mais com boa vontade do que exatamente com um respaldo técnico de treinamento ou recursos, né? Ajudados pela infraestrutura, ajudados pelo pessoal que fez o design para a gente e colaborou bastante, né? Nós conseguimos, em tempo recorde, dar essa resposta e botar o produto no ar. O que mostra a escalabilidade, a confiabilidade do produto, né? E a rapidez com que, graças a Deus, a gente conseguiu aprender essa tecnologia já numa versão bastante atual, né, do 4.1, que modifica, digamos, bastante em relação às outras 2 versões que vocês conhecem. E como, então, a gente conseguiu fechar isso aí, entregar e deixar o cliente satisfeito num tempo bastante razoável aí. Ou seja, recomendamos. Ok. Obrigado, gente. Era só isso mesmo, a apresentação da ferramenta. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma coisa, nós podemos tentar responder aí na medida do possível. E, por favor, acessem. Cássio, eu queria fazer um comentário com relação à aplicação da e-cidadania e da e-democracia. Essa aplicação em que você consegue apoiamentos e submete isso via Comissão de Legislação Participativa ao Senado é algo bastante importante e está dentro de algumas coisas que estão dentro de algumas tendências que estão surgindo dentro do Senado. Um ponto que a gente pode considerar de partida isso é a ideia de democracia. A ideia de democracia é uma ideia de democracia participatória onde o cidadão interfere diretamente no processo legislativo. Nós não temos, vamos dizer assim, nenhum item na nossa Constituição que permita isso. Então, dentro desse grupo, do grupo que, no final, virou grupo de cidadania, se chegou a uma possibilidade que é possível
o cidadão participar do processo legislativo utilizando os mecanismos que você tem na democracia participativa, que o cidadão não pode falar num plenário, ele não pode submeter diretamente alguma coisa, tem que ser submetido via representante. E até o momento não havia um caminho muito direto no regimento que você pudesse fazer isso. Então surgiu essa ideia de você poder fazer isso via comissão de legislação participatória, onde você cria, isso que é mais interessante, onde você cria em tempo real um grupo da sociedade civil. Isso é muito interessante porque, na verdade, em vez de você criar um grupo da sociedade civil em cima de interesses do tipo sindicato, grupos de interesse, grupos religiosos, você está criando em cima de um tema e de um interesse que é montado mais ou menos, vamos falar no nosso jargão, on the fly. Então, o que eu acho que há de muito interessante nisso, eu acho que foi bem implementado, eu queria parabenizar vocês, eu acho que o que é importante anotar nisso é esse ponto. Porque a possibilidade de você incorporar a existência de redes sociais, a existência de você criar, na verdade, poder real dentro dos regimes democráticos que existem, a partir da existência de uma, vamos dizer assim, de uma ligação, de uma organização virtual ou via internet. Então, isso foi alguma coisa interessante e, provavelmente, isso é alguma coisa que vai repercutir em vários locais fora do país, porque é alguma coisa única. E ela aconteceu porque existe essa característica específica no regimento do Senado. Agora, um outro ponto que eu acho importante colocar são as 3 áreas que estão definidas no portal e-Cidadania, que são as áreas que também estão hoje no site do Senado, e que também são as áreas que deve conter em qualquer portal legislativo. Isso aqui eu acho que é só uma coisa que eu quero colocar com relação à comunidade. Todo portal legislativo, na primeira página, você tem que ter as 3 funções básicas, além de história e de acesso a uma série de outras coisas, que é, basicamente, a parte de representatividade, a parte de fiscalização e a parte de legislação. Então, a ideia e a orientação do IPU é que isso aconteça. E eu estou fazendo esse comentário justamente porque o portal modelo está sendo revisto, e seria interessante que também o portal modelo refletisse essa abordagem da União Interparlamentar. Porque ela dá primeiro, ela torna os portais do Legislativo brasileiro, vamos dizer assim, consonante com coisas que são boas práticas a nível internacional hoje em termos de parlamento. E ele dá uma possibilidade, a gente já está vendo isso com o site do Senado, de interação muito interessante, com a democracia também, que é a mesma abordagem. Então, em vez do cara ver um bando de notícia, ver um bando de coisas acessórias e levar 5 cliques para ele chegar a uma legislação, ou 10 cliques para chegar a um vereador ou um parlamentar, essas coisas ficam todas na frente. Desculpe. Então, essas coisas eu acho que são muito interessantes a serem pensadas agora, quando da reformulação do portal modelo, que tem algumas coisas disso, até por uma lógica que está na cabeça de todo mundo, mas que isso deve ser levado dentro dessa linha. E pensar também qual a possibilidade de levar o cidadão a participar na Câmara Municipal como grupo de pressão a partir de meios de interação eletrônicos, a partir de comunidade virtual, de redes sociais, etc. Desculpa, eu falei muito, só para fazer uma anotação sobre isso. Não, correto. Eu agradeço, Armando. E, de fato, como nosso colega disse, né, isso aqui é uma grande iniciativa de desmistificar, né, o trabalho legislativo, que às vezes é muito mais, infelizmente, criticado pela população do que visto exatamente como uma ajuda ou a função que ele deve exercer, né? E dar essa possibilidade do cidadão interagir, do cidadão, de fato, participar desse processo, ainda que de uma maneira, evidentemente, que não é tão direta, né? Mas, enfim, ele está ali ao lado e tem uma comunicação maior com os legisladores, com o parlamentar, com o trabalho, no caso das casas, né? Essa aproximação é bastante positiva, A TI fazendo esse trabalho, né? Socializando, digamos assim, o acesso, né, do cidadão a essa interação é algo ímpar dentro da Casa Legislativa brasileira e que a gente vê nos parlamentos mundiais, né? A ideia sempre não é uma ideia nova, né? Essa democracia direta é algo, digamos, talvez até impossível em um determinado momento, mas iniciativas como essa vão ao encontro desse conceito, né? Cada vez mais o cidadão ter
participação direta nesse processo e aproximar essa figura, né, às vezes tão fora do contexto aí, né, que é o parlamentar, que uma vez votado ele vai para Brasília e o cidadão não tem mais contato. Trazer essa possibilidade de interação para com o cidadão. Pois não? Seu Cássio. Pois não, Alexandre. Eu entendo os conflitos internos entre as casas que existem, e a minha questão é, se foi pensado em algum momento, a gente está aqui dentro do Interleges, que é o berço do software livre, do colaboração, do compartilhamento, dentro do legislativo, e aí a minha pergunta é se dentro dessa iniciativa de vocês, levantou-se alguma discussão em algum momento a respeito de o que a gente pode fazer para não existir outros alguma coisa em cada Assembleia Legislativa aqui representada. Foi discutido isso, algum modelo de distribuição desse negócio, de replicação ou de instanciamento para cada Assembleia, para cada Câmara, tem a sua própria instância? Ou continua havendo uma grande chance da gente ter outras quase 6 mil réplicas desse aplicativo sendo refeita e refeita e refeita? Alexandre, excelente aí a pergunta, né? Infelizmente, né, essa discussão, ou melhor, essa ideia não nos chegou naquele momento, o que não quer dizer que ela não esteja em pauta numa instância um pouco superior, né? Até porque no momento nós entramos na execução praticamente da ideia. Mas, aqui mesmo na casa, nós já nos debatemos com isso internamente, dada a dissonância entre a estrutura e os recursos e aquilo que a gente implementa e utiliza da Câmara e do Senado. A Câmara tem hoje o E-Democracia, né? Eu citei, implementado em outra ferramenta, enfim, em outro núcleo lá, mas a ideia basicamente é a mesma. Eles têm alguma coisa de diferente em termos do modus operandi, né? Mas já seria uma ideia que poderia ser complementar à nossa ou mesmo até replicada para nós, se fosse o caso, né? Isso não aconteceu devido à peculiaridade da casa. O Congresso Nacional, composto pelas duas casas, muitas vezes se perde em fazer movimentos duplos, né? Duplicidade de esforços, e a gente tem aí várias ideias e comissões, inclusive, no sentido de reverter isso aí, né? De trabalhar em conjunto. Existem ideias, eu vou chamar apenas de ideias, inclusive, futuramente, de se juntar, talvez, às áreas de comunicação da casa e até às áreas de informática da casa, por exemplo, o que seria extremamente benéfico. De repente, eu estarei aqui não falando do E-Cidadania do Senado, mas do E-Cidadania do Congresso, digamos assim, né? E mais ainda, complementando, né, que brilhantemente você colocou, esse tipo de atuação ou de possibilidade do cidadão não pode ficar restrita ao nível federal, né, do Legislativo Federal. As câmaras estaduais e as câmaras municipais, evidentemente, podem ver isso aí como uma boa ideia, ter o interesse e ter a iniciativa, inclusive, de desenvolver aí outras qualquer coisa por aí. Coincidentemente, até após esse lançamento, houve, não me recordo aqui exatamente, mas 1 ou 2 consultas através da nossa equipe de governos estaduais, não estou bem lembrado aqui, houve de fato 2, no sentido de se escalar isso aí para outras esferas, né? Que nós, inclusive, respondemos, né, que perfeitamente, isso aí tecnicamente não tem problema e, pelo contrário, é altamente desejável que isso seja feito, né? Mas a estrutura, quando foi pensada, infelizmente naquele momento, né, na nossa execução, foi algo do tipo, está aqui o projeto, faça, executem, existe um prazo. Não teve um projeto que prevesse exatamente essa possibilidade, desse escalonamento vertical, né, para reaproveitamento disso em nível estadual e municipal, etc. Que, volto a dizer, pode ser feito. Da mesma forma que nós implementamos aqui, isso pode, com pouquíssimo esforço, talvez, com mais boa vontade, inclusive, ser levado às outras esferas, né? Mas não parte, infelizmente, de uma iniciativa que prevesse já essa utilização em outra... o projeto, digamos assim, não compreendia esse momento, que é uma pena. Software livre, não houve custo, né? Houve uma ideia, houve uma implementação. Isso aí não pode ser livremente copiado? Pode, aliás, né? Nós não temos restrição quanto a isso, a casa cederia facilmente. Mas mais do que isso, por que não fazer uma ideia
conjunta logo de início, com essa previsão logo de início, que seria uma racionalização aí de tempo, de recursos, etc. Né? Então, finalmente, respondendo, o projeto não foi pensado assim, infelizmente. Né? Eu não participei da gênese disso, foi algo num nível de administração maior, né? Mas existem dificuldades. Né? Se as próprias duas casas no Congresso muitas vezes duplicam seus esforços, e a gente chega nessa situação aí. Mas nada impede que nós, em médio espaço de tempo, aí, implementemos justamente esse tipo de iniciativa. Ok? Mais alguém? Você mencionou durante a apresentação alguns números de acessos e do primeiro indício de participação, né? Exatamente. Eu gostaria de saber de que forma vocês fizeram essa divulgação, como é que as pessoas foram chamadas para participar, se você já tem um processo que possa ser apresentado como um modelo, né, que se possa seguir para estabelecer esse canal de contato. Uhum. Bem, nós próprios não cuidamos dessa parte, inclusive, da divulgação, né? Existe um comitê chamado Comitê Cidadania, que são compostos pela alta administração, do qual partiu a ideia e dos aplicativos, inclusive, que seriam desenvolvidos, né? E quando chegou ao nosso momento da execução, isso já estava definido e houve sim um plano de divulgação interna, inclusive, né? Com material, aliás, até com folder, etc. E no site do Senado também, e também através da Rede Senado, né? A TV e rádio, né? Que foi dar divulgação a isso, e na ligação do Senado via Facebook, a página institucional, e no Twitter também. Né? Bem, embora eu não tenha participado disso tão de perto, o fato é que isso realmente deu certo. Né? Nós próprios não prevíamos um sucesso, um nível de utilização assim, num número expressivo tão rapidamente, mas foi o que aconteceu. Em 2 semanas, os números que nós pegamos via Google Analytics, inclusive, né, o Web Trends, etc., que implementamos, e a própria retorno do setor de comunicação social da casa, né, que ia receber esses insumos, né, mostrou que a sociedade, ou pelo menos uma parcela bastante expressiva de usuários, soube, acessou, utilizou, fez a sua postagem ali, e aliás eu me dou a liberdade de citar o maior caso, né? Que aliás é muito interessante em termos dessa mobilização social. Uma das propostas ali, Alexandre, interessante, é que de plano salarial para os militares. Evidentemente eles têm todo interesse nisso, né? E acharam nesse canal uma forma de interagir com o governo. Então postaram ali, aliás foi mais de uma proposta que praticamente tratava do mesmo assunto, mas essas propostas bombaram. Por quê? Primeiro, eles são organizados no sentido, né, da sua própria modus operandi, do seu modo de trabalho e tudo. Segundo, eles se interconectaram, tanto por e-mail, Facebook, Twitter, porque nós rastreamos isso. Nós vimos, inclusive, aquela quantidade de votos que estava chegando, nos preocupamos, né? Falei, pô, botaram um robô aqui, botaram um bot, a coisa, né? A gente ficou de orelha em pé. Depois a gente com um pouco rastreamos IP e tal, um monte de coisa, e vimos que não. E pesquisamos nas redes sociais, inclusive, e vimos que houve uma mobilização muito grande da parte deles, dizendo, existe a ferramenta é assim e tal, e vai dar resultado, e vamos lá, vamos dar o apoio. Isso aconteceu. Foi muito bacana isso. Né? Aconteceu, as 3 propostas deles, inclusive, tiveram índices de acesso lá enormes, né? E através dessa mobilização deles, que se eles conseguiram isso, evidentemente outros grupos interessados podem fazer exatamente a mesma coisa. E essa ferramenta, então, vai espelhar isso. Né? Essa mobilização social deles em favor daquela proposta deu resultado, foi um voto expressivo, aliás, isso foi levado lá, que olha, isso aqui extrapolou muito mais aquele parâmetro que a gente tinha colocado como um fator de sucesso. Né? Eram 100 mil apoios, etc., e isso triplicou. Então isso foi levado já com uma força, digamos assim, quando se leva a um senador a opinião, né, dos seus eleitores, né, às vezes um grupo social que faça a movimentação e apareça na esplanada, na TV, no rádio, etc., aquilo consegue o apoio e consegue, que dirá eles então que em centenas, né, de milhares aí de apoios, né,
conseguiram a aprovação da sua proposta em tempo recorde, e isso está tramitando hoje na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Isso, exatamente. Né? Então, o plano de divulgação existiu sim, tá? Basicamente na página do Senado, nas páginas sociais, né, do Senado, no próprio site, né? E algum material interno também que foi divulgado. Né? E, de fato, isso deu resultado. Né? Foi rápido. Obrigado. Okay. Mais alguém? Pois não? Pois não, já. Se vocês julgarem adequado ou possível, se for o caso de publicar essa ferramenta para a comunidade, tem o repositório de código do Interleges, que vocês podem fazer uso como vocês melhor entenderem, né? O caminho normal de toda a comunidade GTEC já faz uso dele. Se vocês acharem interessante, a gente cria um usuário para vocês passam a fazer os commits direto no controle de versão, e isso já fica disponível. Seria ótimo isso aí. Tá totalmente à disposição de vocês. Porque hoje a gente utiliza controle de versão corporativo, né? O SVN ainda. É o mesmo, só a diferença é que o nosso repositório está publicado na internet, então todo o código que você comitar já automaticamente está disponível para todo mundo. Perfeito. Excelente. É lógico que não parte de mim essa divulgação, sim, mas eu creio que lá não haverá nenhum tipo de empecilho isso aí. E é um código que vai ficar disponível e com facilidade aí para ser reutilizado, inclusive. Né? Ótimo. Isso já libera assim, de imediato para quem precisar criar sua ferramenta, customizando a excelente ferramenta que melhorando, sugerindo, corrigindo. Isso, também ajudando, colaborando, né? Usando isso, a colaboração. Sobre a pergunta que o Alexandre fez, eu acho que um caminho natural seria a gente integrar essa ferramenta, de alguma forma, no portal modelo, futuramente, porque daí a gente estaria distribuindo portal modelo para todas as câmaras de assembleias já com essa funcionalidade, né, integrada. A gente, com certeza, legal essa iniciativa, legal essa discussão, porque abriu um novo caminho para discussão aí que a gente pode tocar daqui para frente e ver o que é possível fazer da melhor forma. Correto, isso aí. Eu creio que não tem nenhuma restrição ali do Senado quanto a isso. Aliás, mais ainda, né, se, digamos, outras casas, né, pedirem, solicitarem ou vierem perguntar ao Senado a respeito, vai ser orgulho até da gente que não, ótimo, vamos reaproveitar isso aí e fazer um melhor resultado. Aliás, um adendo, uma coisa interessante, já que o Alexandre está aí, eu lembro que no FISA de 2010, quando eu conheci, ainda trabalhava na Câmara, conheci o pessoal do Transparência Hack Day, eu fiz uma pergunta no encontro de comunidade lá, que era a seguinte: olha, se a gente estava então na Câmara, se nós disponibilizássemos na internet um código de algo que roda somente aqui dentro, um software que não teria em princípio por que ser livre, porque não rodaria em outro lugar. Então, né, no sentido de ser reutilizado, não necessitaria ser aberto. Mas se nós abríssemos esse código, vocês mexeriam de modo a, por exemplo, agregar um serviço de Open Data, que na época estava começando a ganhar força, né? Bastante força. E eles queriam isso. Então, tem vários sistemas aqui que não têm dados abertos. Mas se tivesse o código disponível na internet, vocês mexeriam de modo a que eles, por exemplo, tivessem dados abertos ou outras funcionalidades do interesse do cidadão, e eles foram assertivos em dizer que sim, as pessoas que estavam presentes lá. Nós mexeríamos. Então, você pode conseguir contribuição, inclusive, não necessariamente de outros órgãos públicos, nem de outros agentes públicos, mas sim da sociedade civil interessada. Podem se interessar em mexer, melhorar, modificar de modo que aquilo seja mais aberto, não sei. Então, eu acho que é uma oportunidade interessante para todos nós. Isso que o Jean falou do repositório, porque esse é o nosso default aqui no Interlege. Tudo por default é aberto. Quando há exceções, a gente não coloca lá, que são raríssimos, mas por default está tudo lá. Então, eu acho que é uma ideia bacana. Se for possível, o repositório está aí à disposição, né? Ok.
Bem, gente, mais alguém? Muito obrigado, então, a vocês. A ferramenta está lá, por favor, deem uma olhada, né? E quem quiser nos procure, aí nós podemos mostrar mesmo como implementamos e a nossa experiência lá, que foi bastante positiva e vai continuar. Obrigado, boa noite para vocês. Descanse.